Graças e paz, amados. Vamos então à palavra do Senhor. Já convido você a abrir comigo a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Já tivemos aqui hoje uma manhã muito produtiva, estudo bíblico, Evangelho de Mateus, as classes funcionando, desde as crianças até a classe sênior. Participação desses alunos aqui que tem um pouquinho mais de 40, 50, 60, 70 anos, cada vez mais se destacando. Abriram aí no texto? Capítulo 2, livro de Atos. Verso de número 42. Tem como colocar a versão da NVT? Eu não falei antes, me desculpa, Júlio. Amém. Obrigado, hein? Vamos comigo, nós vamos ler do 42 até o versículo de número 47. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Senhor, fala com a tua igreja nessa manhã, que possa haver edificação, que possa haver crescimento da tua igreja através da tua palavra, em o nome santo de Jesus. Amém. Temos um texto aqui da Bíblia que, embora seja narrativo, ele se apresenta de certa forma também normativo. Quando ele conta essa história, Lucas conta essa história da igreja que estava nascendo aqui em Atos dos Apóstolos, e ele acaba narrando como que a igreja vivia, como era o dia a dia da igreja. É como se ele normatizasse também qual era a referência de uma igreja saudável, que é o título do nosso sermão. Pilares de uma igreja saudável. E a gente vai ver que esses pilares, eles convergem para a unidade da igreja. O texto é muito rico, é muito bonito. E ele já cita ali esses 4 pontos, 4 pilares, já dá para a gente assim de bandeja, já entrega para a gente de bandeja. Fala que o povo, eles se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, ou seja, o alinhamento doutrinário. Ele fala da comunhão, fala do partir do pão e fala da oração daquela igreja. Então, esse relato aqui em Atos, capítulo 2, como eu já disse, ele não é apenas descritivo, não é apenas narrativo, ele é normativo. E essa comunidade, ela era caracterizada por uma unidade muito profunda. A gente percebe essa unidade dessa comunidade, que é algo que é uma referência para a igreja dos dias de hoje. E essa unidade, ela não derivava de fatores sociológicos, culturais ou emocionais. Como muitas das vezes a gente acha que para haver unidade tem que ter esse alinhamento emocional, tem que ter esse alinhamento cultural, sociológico, e não era isso que acontecia, mas era uma estrutura fundamentada de maneira espiritual e sólida, uma ação direta do Espírito Santo de Deus sobre esta igreja. Diferentemente das concepções modernas que nós temos hoje, a gente acha que para haver unidade tem que ter aquele alinhamento de pensamento. E aqui não era um alinhamento de pensamento, era um alinhamento espiritual. E o pensamento ele acompanhava aquilo que era espiritual, aquilo que era fundamental no ambiente desta igreja. Outra coisa que a gente pode visualizar logo de início aqui é que ele aponta
as bases dessa igreja, o fundamento dessa igreja, esses 4 pilares que eu citei aqui, e nos versículos 43 a 47, é como se fosse uma relação causal, onde esses fundamentos são preservados, os frutos espirituais vão se manifestar inevitavelmente. A gente tem aqui, nesse breve texto que eu li, algo que é maravilhoso, falando que a igreja ela caiu na graça do povo. O contexto onde essa igreja estava inserida, as pessoas viam aquilo ali como algo muito positivo. A igreja caiu na graça do povo. Fala que dia a dia Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Nós temos alguns cursos, hoje em dia aí na internet, falando, se você quer aumentar a sua igreja, faça esse curso aqui para aumentar a sua igreja. Mas o curso está aqui na Bíblia. Uma igreja unida no Espírito Santo de Deus, uma igreja que vivia alinhada à palavra de Deus, o Senhor acrescentava, dia após dia, aqueles que iam sendo salvos naquela igreja. A igreja caía na graça da comunidade, na graça do povo. As pessoas queriam fazer parte daquele grupo, queriam fazer parte daquele contexto de igreja. Mas por quê? Hoje tem gente que fala assim, eu quero entrar para uma igreja. Talvez você já tenha visto isso. Acho que eu vou entrar para uma igreja evangélica, porque minha vida está travada, nada prospera na minha vida, e eu ouvi falar que se eu entrar para a igreja, eu vou prosperar. Você já ouviu isso, irmão? Eu vou prosperar. Tem gente que fala assim, já ouvi outros comentários, eu vou entrar para a igreja porque eu estou precisando casar e arrumar um casamento aqui no bar, na boate, não está dando, acho que na igreja vai ser mais fácil eu arrumar um casamento. Mas aqui as pessoas, elas queriam entrar para a igreja porque elas viam o reflexo de Deus naquela comunidade de igreja. Aquela vivência daquela comunidade era tão intensa com Cristo, eles refletiam tanto a graça de Deus, que caía na graça da própria, caía aos olhos da própria comunidade, eles queriam fazer parte daquele ambiente. E queriam estar junto daquele grupo. Eu quero fazer parte desse grupo, eu quero estar junto com eles. E o primeiro pilar, que é o que eu já citei aqui, é o do alinhamento doutrinário. Olha o que o texto diz no verso 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Esse texto afirma, então, que os crentes, eles perseveravam, dedicavam. A outra tradução, ela fala, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aqui na NVT, ele fala, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. O uso desse tempo imperfeito, ele gera essa ideia de continuidade, de perseverança, de estar ali de contínuo. Amados, a vida cristã é uma maratona. A vida cristã, ela não é um tiro rápido de 400 metros, de 800 metros, é uma maratona. Então, é aquele ritmo que você tem que pensar naquilo ali por um longo tempo. Quanto tempo, pastor Helder? Por toda a sua vida, até que Cristo volte. Perseverando na doutrina dos apóstolos, perseverando no estudo da palavra de Deus, no crescimento da palavra de Deus. Nós temos irmãos aqui que já leram a Bíblia 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Eu lembro de um rapaz que eu conheci lá em Brasília, um irmão já, senhor. Ele falou que em um ano só ele leu a Bíblia 6 vezes. Em um ano, leu a Bíblia 6 vezes. E ele fez isso junto com um amigo. Ele começou com outro amigo que era mais experiente. Falou assim, vamos ler a Bíblia toda? Vamos. Aí leram. Naquele ano. Aí no ano seguinte, ele nunca tinha, ele falou que ele não tinha essa expectativa de ler toda a Bíblia, ainda mais dentro de um ano. Ele falou que não conseguia essa concepção de que um dia ele conseguiria ler toda a palavra de Deus. E ele leu em um ano, junto com esse outro irmão que já era mais experiente. E no ano seguinte, aí ele falou, vamos ler de novo esse ano, a Bíblia toda? E esse outro irmão que era mais experiente, pastor João, falou, olha, esse ano eu queria aumentar esse desafio, que tal se a gente ler 2 vezes esse ano a Bíblia? Ele disse, ficou com medo, assim, será que eu vou? Mas firmou aquele compromisso com o pastor, com o irmão, então vamos. E todo domingo, e aí, vai bem? Ele já sabia o que o pastor estava perguntando com ele, se a leitura estava em dia. E aí ele, vai bem. Ele, um pouco com medo de falar que não ia bem, ele falou que ia lá e lia todo aquele texto. No segundo ano, leu a Bíblia 2 vezes no ano.
No terceiro ano, eles leram 3 vezes no ano a Bíblia. Depois 4 vezes, 5 vezes, e leram a Bíblia 6 vezes em um ano só na sequência, seguindo, crescendo e avançando. Ou seja, a vida cristã é uma perseverança. É de dia após dia, você firme ali na presença de Deus, você estudando a palavra de Deus, sem invencionice, amados. A palavra está aqui. É ela que vai nos alimentar, é ela que vai nos alinhar, é ela que vai nos orientar. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não era perseverar no vento de doutrina que está passando, o alinhamento do nosso tempo, mas a palavra de Deus que era firme e firmada. Quando ele fala na doutrina dos apóstolos, o que ele orienta aqui? O que seria a doutrina dos apóstolos, pastor Helder? Eram os ensinamentos de Cristo Jesus. Lembra que nós estudamos hoje aqui pela manhã, Mateus capítulo 28, Jesus falando, ide, pregai, ensinai, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Era isso que eles repassavam para aquela comunidade de fé, desde a maneira mais simples até a maneira mais profunda, de forma oral e depois também escrita, que vem os relatos escritos de Marcos, Lucas, João, os próprios escritos do apóstolo Paulo, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Refere a esse corpo de ensino autorizado de Cristo. O que esse ensino abrangia? A identidade messiânica de Jesus. Quem era Jesus? O Messias, como nós vimos hoje, a sua obra redentora, as implicações éticas e espirituais do Evangelho. E quando a gente fala aqui, o alinhamento da palavra de Deus traz unidade, porque nós vamos estar todos alinhados à palavra de Deus. Nesse sentido, essas implicações éticas, espirituais, alinhadas ao Evangelho, traz uma unidade no corpo de Cristo, mesmo em meio a pessoas tão diferentes, como nós somos aqui muito diferentes. O que eu quero dizer com isso? É que a palavra de Deus, ela faz com que nós possamos estar andando juntos, olhando para o mesmo destino, olhando para o mesmo alvo, que é Cristo Jesus, independente de um ser pretinho, outro ser branquinho, um ser magrinho, outro ser gordinho, um ser alto, outro ser baixo, independente de um morar no palácio, outro morar na comunidade, estamos alinhados à palavra de Deus. Uma vez que estamos alinhados à palavra de Deus, nós temos unidade. Porque aquilo que sobrar da palavra, a palavra tem que cortar. Nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos. E quando a gente está debaixo dessa orientação da palavra de Deus, os nossos princípios éticos, espirituais, morais, eles vão se alinhar à palavra de Deus. Isso vai possibilitar que nós possamos ter unidade. Unidade não é pensar igual. Unidade não é falar igual. Fazer discípulos tem algumas igrejas, né, que, por exemplo, o pastor ele passa o microfone para outro pastor. Parece que é o mesmo pastor que está falando. Né? Parece que fazer discípulo é andar igual, vestir igual, falar igual, usar os mesmos jargões, as mesmas gírias. Não é isso. Unidade, discipular, de acordo com a palavra de Deus, aí a gente está submetido à mesma palavra e andar alinhado à palavra de Deus, mesmo nas características individuais e diferentes que Deus fez cada um de nós. A gente vê lá em Efésios, capítulo 4, um texto muito interessante, que o apóstolo Paulo fala assim, que Deus fez uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o crescimento da igreja, para a construção da unidade na fé. A nossa unidade, ela caminha na fé em Cristo Jesus, com base na palavra de Deus. E quando ele fala desse corpo de obreiros que Deus levanta para orientar a igreja, é para dar um ensinamento das doutrinas cristãs, de maneira clara, profunda, de maneira que a igreja possa consumir essa doutrina, vivenciar essa doutrina e praticar esse pensamento doutrinário no seu dia a dia. E assim a gente vai ter uma unidade de fé. Houve uma igreja que ela estava passando por uma dificuldade muito grande da sua unidade. Estava fragmentando, estava se dividindo, estava se enfraquecendo, inclusive. A gente via um declínio de fé nessa igreja, que foi a igreja anglicana, lá nos idos de 1600. 1509, mais ou menos assim, a gente tem lá a reforma anglicana, que, diferente da reforma de Martim Lutero,
é uma reforma que ela vem de dentro do palácio, né? O rei rompe com a Igreja Católica, rompe com o papado. Ele fala, agora a nossa igreja aqui está separada. Mas só 109 anos depois é que há, de fato, uma reforma teológica no seio daquela igreja. E um grupo de líderes daquela igreja se reúne para desenvolver, então, o catecismo menor e o catecismo maior lá de Westminster. E a história nos mostra que depois do desenvolvimento desse catecismo, ou seja, um alinhamento teológico, um alinhamento na palavra de Deus, aquela igreja se tornou unida e começou a crescer e houve uma sequência de avivamentos na igreja lá da Inglaterra. Houve um alinhamento de pensamento, porque houve primeiro um alinhamento doutrinário de acordo com a palavra de Deus. Quem é Deus? No rudimento, no simples, no básico. Quem é Deus? Quem é Jesus? O que é a igreja? Quando nós estamos cientes desses princípios básicos da palavra de Deus e a gente se alinha a esses princípios básicos, a gente pode viver, então, em unidade. Ainda que em muitos pontos a gente pense diferente. Aquilo que for infringir a palavra de Deus, a gente recolhe a nossa opinião e joga ela para debaixo da palavra de Deus e submete o nosso eu à palavra de Deus. Sabe o que é isso, querido? Isso é evangelho. Isso é evangelho. Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Venha após mim. Você deixa o seu eu, aquelas suas vontades, aquele seu pensamento, o seu egoísmo, o seu achismo, e você submete, então, à verdade da palavra de Deus. E quando todos nós fazemos isso, há, então, unidade no meio da igreja. Onde há um ensino sólido, onde não há um ensino sólido, há confusão. Onde há confusão, há divisão. Assim, a unidade não pode ser buscada à parte da verdade central da palavra de Deus. A igreja não é chamada a concordar com tudo, mas a se submeter à mesma mensagem revelada da verdade de Deus. A igreja ela não é chamada a concordar com tudo, mas ela é chamada a submeter tudo à verdade de Deus. Amém? O segundo pilar, ainda no texto, versículo 42, ele diz da comunhão. Olha o que nós lemos aqui. Todos se dedicavam de coração ao ensino e à comunhão. Essa palavra comunhão aqui é a palavra koinonia, ou seja, aquele ajuntamento, participação ativa, compartilhamento real de vida. Não se trata de uma mera associação, mas um envolvimento profundo na vida uns dos outros. Essa comunhão ela vai se mostrar mais concretamente aqui nos versos 44, 45, que eles tinham tudo em comum, distribuíam conforme a necessidade, compartilhavam o evangelho de casa em casa, repartiam o pão. É aí que a gente vai ver, então, a manifestação dessa comunhão. Mas o fato é que uma das bases, um dos fundamentos, um dos pilares para que uma igreja tenha unidade é a comunhão. Nós precisamos ter comunhão, viver em comunhão, se aproximar um dos outros. E o que pode gerar comunhão para cada um de nós? Gálatas, capítulo 6, verso 2, diz assim, levai as cargas uns dos outros e assim cumpris a lei. Nada aproxima tanto uma pessoa da outra quanto quando você está passando por um problema, uma dificuldade, aquele irmão chega perto de você e fala assim, está pesado, querido? Coloca um pouco aqui no meu ombro que eu vou levar junto com você. A comunhão, ela se manifesta, a gente tem uma ideia de comunhão, que comunhão é o cafezinho. E o cafezinho também é comunhão, sentar junto para tomar um café. Para as irmãs, sentar junto para o chá da tarde. É comunhão, tem que ter, tem que ter. E está faltando muito, hoje em dia, na nossa vida corrida moderna, que a gente não tem tempo mais para quase nada. Às vezes só tempo para o celular. Sentar para conversar, compartilhar a vida uns com os outros, mas a dificuldade nos aproxima, carregar a carga uns dos outros. Isso traz uma comunhão tão grande, querido, tão grande, que você não tem noção. Você passou por aquela dificuldade, aquela pessoa se aproximou de você e falou assim, eu quero dividir esse peso com você, o que eu posso te ajudar? O que eu posso caminhar junto com você nesse momento difícil? A gente tem aqui o tio Beto. Ó. O tio Beto foi militar uns 30 anos atrás, né, tio Beto? Uns 30 anos atrás. Tenho certeza que o Beto ele tem amigos de 30 anos atrás do período que ele passou na vida militar. Naquela vida de internato, né? Tendo que um ajudar a engraxar o sapato do outro, um ajudar a alinhar o uniforme do outro, gerou aquela unidade, porque em meio à dificuldade,
você está passando aquela dificuldade, está naquele sofrimento, está com aquela vida pesada e alguém chega e te ajuda, gera uma cumplicidade, gera um alinhamento, gera uma comunhão. Querido, eu não sei se você está passando por um problema, mas eu quero estar perto de você quando você estiver passando por um problema, porque você vai lembrar de mim também quando esse problema passar e você estiver sorrindo e glorificando a Deus. Isso gera comunhão na igreja. É um dos pilares da unidade, a comunhão. E às vezes a gente quer construir a comunhão no futebol somente. Não, a comunhão mais profunda ela é construída no momento que o irmão está chorando, querido. No momento que o irmão está sofrendo. No momento que é uma dificuldade. E muitas vezes, quando a pessoa está com um problema, um desemprego, está passando por um divórcio, a gente, como crente, às vezes fala assim, não sei se eu posso chegar perto desse irmão, não sei como é que ele vai se sentir se eu me aproximar dele. E muitas das vezes as pessoas se afastam no momento que deveria se aproximar. Nós necessitamos de comunhão verdadeira no meio da igreja. Mas essa comunhão ela também se participa no cafezinho. Daquele irmão que abre a porta. Abre a porta. Ei, vem aqui na minha casa. Hoje é uma dificuldade de portas se abrirem na igreja. Abre a porta para um PG, pequeno grupo. Abre a porta para uma reunião de adolescentes. Abre a porta para as crianças. Outro dia tinham 3, né? 2 lá em casa. Tinham 2 meninos lá em casa. Que alegria. Isso é compartilhar da vida, né? Tinha 2 meninos lá junto com o Helder. Estava o Levi e o Bento, né? Levi e o Bento. Faltou o Pedro. Por que você não levou o Pedro, pastor? Tem que levar o Pedro. Michele fica feliz da vida, casa cheia de criança, correndo para lá e para cá, gritando. Amado, isso é compartilhar a vida, isso é viver de verdade a comunhão em Cristo Jesus. A gente teve um grupo de irmãos aqui que viajaram junto para outro país para ver jogo de futebol. Era um time muito feio. Mas isso gera comunhão, querido. Gera comunhão. Não sou o super fã de futebol, mas eu vejo muitas das vezes o futebol gerando essa comunhão, abrindo essa porta de comunhão. Comunhão a gente não constrói aqui dentro do culto, com o pastor com o microfone na mão. Comunhão a gente constrói fora da igreja. Amizade entrelaçada, compartilhando vida de verdade. Precisamos ter comunhão. Unidade da igreja, uma das bases é a comunhão. Olha o que o texto diz de maneira bem clara. Todos se dedicavam de coração no ensino dos apóstolos e à comunhão. E lá mais na frente, nesse mesmo texto, antes do 47, de casa em casa eles partiam o pão, repartiam o pão. Não precisa fazer um banquete, não. Pode ser aquele bolo da vó Alzira, o mais baratinho. E 2 horas, 3 horas de bate-papo, querido. As pessoas mudam de igreja. E a gente vê isso com frequência, pessoas mudando de igreja. Mas as pessoas não mudam de amigos. Desenvolvam amizade, verdade, sinceridade no ambiente da igreja. Seja intencional. Eu lembro de um pastor que ele falou que o nível de comunhão da igreja pode ser medido por quanto tempo os crentes permanecem na porta da igreja depois que o culto acaba. Que o porteiro, quando o porteiro... Como é que é o nome da irmã que fecha o portão aqui? Elô, a irmã Elô. Quando a irmã Elô, para a gente medir que o nível de comunhão da igreja está bom, é quando a irmã Elô tem que expulsar a gente. Gente, quero fechar a porta, quero ir para casa. Aí o nível de comunhão da igreja está ficando bom. Comunhão é necessário no meio da igreja. Essa comunhão que tinha aqui no livro de Atos dos Apóstolos, eles sofreram. Eles participaram do sofrimento uns dos outros. E a gente vê esse crescimento na vida de cada um deles. O nível de comunhão era tão grande que o texto fala aqui que muitos vendiam propriedades para ajudar o outro que estava passando por dificuldade. Inclusive dificuldade financeira, dificuldade de alimento, de comer, do básico. A gente tem que estar atento aos irmãos da nossa igreja nesse sentido. O terceiro pilar aqui é o que ele destaca, que é o partir do pão. A gente tem 2 partir do pão aqui. A gente fala que eles compartilhavam o pão, e a gente tem aqui o partir do pão com um artigo bem definido. Eles comiam suas refeições de casa em casa e tinha o partir do pão. É bem definido aqui. Esse o partir do pão é a Santa Ceia, é o corpo de Cristo que era partido. Ou seja, a unidade da igreja ela está fundamentada em Cristo Jesus. Cristo é o centro. O que nos une não é porque a gente mora aqui perto da igreja. O que nos une é porque a gente gosta e a gente, posso dizer assim,
que nós nos alinhamos, nós nos sentimos melhor com a liturgia batista, por isso que nós estamos aqui juntos. Nós gostamos muito das pregações do pastor Selmir, amém, mas não é por isso que nós estamos aqui juntos. Nós estamos aqui juntos porque Cristo morreu por mim e por você na cruz do Calvário. A nossa unidade tem que estar centralizada em Cristo Jesus. Ainda que a comunhão seja boa e seja necessária, e ela é bíblica, o fundamental aqui é Cristo, que morreu e ressuscitou. É Cristo que fala que eu e você somos membros de um mesmo corpo, desse corpo cujo Ele é o cabeça. A igreja aqui de Atos, ela se reunia, então, para o partir do pão. E quando a gente coloca em prática o partir do pão, a gente vai estar sempre relembrando, fazendo um memorial da morte vicária de Cristo, da aliança com o povo de Deus que Cristo tem e da sua presença contínua e constante no meio da igreja. Cristo está entre nós. Por isso, eu e você somos um em Cristo Jesus. A nossa unidade, ela não tem como existir se a gente basear a nossa unidade no nosso pensamento filosófico, na nossa ideia de criação, para a gente buscar alinhamento daquilo que se parece com a gente. A nossa unidade, o nosso alinhamento está em Cristo, que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. E no dia daquela ceia que ele celebra com seus discípulos, ele pega do pão e fala: eis aqui o meu corpo, que é partido por vós, tomai e comei em memória de mim. Nós fazemos isso em memória de Cristo. Cristo que nos une. Quando Jesus morre, querido, hoje aqui no nosso estudo pela manhã, nós vimos a primeira parte e a segunda parte de Mateus. Que na segunda parte de Mateus, no capítulo 16, Jesus pergunta então para Pedro: então, estão falando aí quem sou eu? E Pedro responde, né? Os discípulos respondem assim: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que é João Batista, que é um dos profetas. E Jesus pergunta: mas quem eu sou para vocês? Né? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E em seguida Jesus então fala que ele era necessário que ele morresse, padecesse, sofresse. E quando Jesus morre lá na cruz do Calvário, a igreja, ela se dispersa. Pedro corre, vira pescador novamente, os irmãos ficam tristes. Tem uma das passagens mais lindas para mim do texto bíblico, que são os discípulos no caminho de Emaús, que a gente não sabe o nome daqueles discípulos, né, que estão lá desanimados, entristecidos. Puxa vida, eu estava tão empolgado, estava entusiasmado ali, estava tanta coisa boa acontecendo, um milagre acontecendo, parecia que eu estava vivendo aquela era dos profetas, eu tinha tanta expectativa naquele Jesus e, de repente, ele morreu, olha só o que aconteceu. E aí a Bíblia diz que Jesus, então, quando faz a oração do partir do pão, eles entendem que era Cristo. As mulheres, Maria começa a falar assim: olha, eu vi, ele não estava lá, ele não está mais lá, ele ressuscitou, eu vi o mestre. Tomé fala: eu só acredito se eu ver as mãos dele. Ou seja, quando Cristo surge, ressuscitado, a igreja que estava dispersa se une novamente. Cristo é a unidade da nossa igreja. A nossa unidade está em Cristo Jesus, amado. A gente não pode perder isso de mente. Isso impede com que nós possamos desenvolver brigas pequenas no meio da igreja, que vai gerar desunião e até mesmo separação no meio do corpo de Cristo. Quando uma diferença aparecer, lembre-se que Cristo é maior. E Cristo, sendo maior, ele une a sua igreja, ele une nós que somos membros desse mesmo corpo, do qual ele morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. A nossa unidade está centrada em Cristo Jesus. A Santa Ceia do Senhor. 2 anos atrás eu tive uma oportunidade, uma experiência, fazia parte do meu contexto de vida. Durante mais ou menos uns 4 anos, acho que uns 4 anos, eu exercia a função de capelão militar. Embora não seja capelão, seja apenas militar, mas como pastor. E na ausência de um capelão na área lá de Brasília, capelão naval, só tinha um padre, não tinha um pastor. O padre me chamou e falou assim: Helder, você pode ficar responsável pela parte da capelania evangélica? Eu falei: posso. Então, toquei lá. Tive essa experiência que muitas vezes a gente vê assim: aquele pastor que pregou durante tanto tempo naquela capela, né, viveu essa experiência, né, durante uns 4 anos. Dava estudo na segunda-feira e pregava nas quartas-feiras, né, dividia o púlpito com outros irmãos, outros pastores. E calhou de que há 2 anos atrás, a gente tem um evento
realizado pelas Forças Armadas, que é a Páscoa dos Militares. Então, todo ano acontece, aqui no Rio, dos várias regiões aqui do Brasil, vários estados, tem a Páscoa dos Militares, e era a Marinha que tinha que organizar. Então, a parte evangélica caiu para eu organizar, então, essa celebração de Páscoa dos Militares. E Deus nos deu graça e a gente organizou um culto com 800 militares, fardados, na Igreja Presbiteriana lá em Brasília. Né? Louvor, ministração da palavra. Eu tive a honra de ministrar a Santa Ceia para 800 militares reunidos. E eu lembro que por essa ocasião eu falei assim, aqui, a olhos nus, a gente vê muitas diferenças. A própria cor do uniforme denuncia várias diferenças, né? Tinha lá os azulzinhos, tinha os branquinhos, tinha os verde-oliva, tinha os outros que estavam de laranja, do bombeiro, tinha os da PM, tudo diferente, alinhado, cada um no seu quadrado, como se fosse aqui assim. E que tinha uma outra diferença que a farda não expunha. Eu vi aqui essa fileira toda aqui de bancos, de irmãos vestidos de azul da aeronáutica, mas ali dentro dessa fileira ainda havia várias denominações, que não dava para a gente identificar a olhos nus. Mas que toda essa diferença caía por terra e nos fazia ser apenas um em Cristo Jesus, através dos elementos da Santa Ceia, nos trazia unidade. Todos nós, embora tivéssemos liturgias diferentes, denominações diferentes, variadas, mais de 20 reunidas ali naquelas 800 pessoas, tínhamos uma coisa que nos centralizava e nos dava unidade, que era a ceia de Cristo e Cristo Jesus. Ele nos une. Quando surgiu uma dificuldade no meio da igreja, amado, uma dificuldade com o irmão X, com o irmão A, lembre-se que Cristo nos une. E tinha uma tradição mais antiga da Santa Ceia, que era que quando você ia fazer a ceia, a gente lê aquele texto, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, coma do pão e beba do vinho, que era comum, mais antigo. Quem é mais antigo aí, assim, igual o Enoque, mais ou menos, lembra disso? Era comum a gente ver um irmão atravessar a igreja e ir até outro irmão, e com temor no coração, falar assim, irmão, acho que aquele dia eu não falei legal com você, não. Eu acho que eu te ofendi, você me perdoa? Antes de tomar a ceia do Senhor. Então, perdoe as diferenças, perdoe os pensamentos diferentes, lembre que Cristo é muito superior a todas as nossas diferenças e Ele está aqui para nos unir. Sem Cristo no centro, a comunhão se torna superficial, a igreja se torna apenas social. Aqui não é um clube, nós estamos centrados em Cristo Jesus. Mas quando a cruz é central, há perdão, reconciliação, unidade verdadeira. A igreja não é unida por afinidade, mas pela redenção comum em Cristo Jesus. E para fechar aqui o nosso último ponto, ainda no verso 42, que é a última palavra do verso 42, a oração. Eles estavam unidos no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, estavam unidos também na oração. Eles oravam juntos, eles estavam sempre juntos em oração. E é tão viva essa questão da oração aqui, em Atos dos Apóstolos, que eu destaco aqui 3 passagens. Pedro e João subiam a hora nona para a oração, quando eles passam por essa situação e há a cura de um coxo na porta do templo, coxo de nascença. A gente tem também uma oração que demonstra essa comunhão e unidade da igreja, que é a oração de quando Pedro está preso. Amado, esse texto é lindo, essa passagem é linda. Pedro estava preso, a igreja se reunia na casa de um irmão e estava orando por Pedro. A gente percebe que eles falaram assim, não, vamos lá orar por Pedro? Vamos. Senhor, Pedro está preso, solta ele, nós oramos aqui como igreja, nós cremos que o Senhor vai fazer alguma coisa, que o Senhor pode fazer, se for de tua vontade, se não for, amém, dá-nos paz. Nós cremos que Pedro pode ser solto, dá livramento para Pedro. Amém, irmão? Amém. Oramos, vamos para casa? Quando você lê o texto, não é isso que parece. Eles estavam já há horas, clamando, intercedendo, orando. Enquanto Pedro não fosse solto, quando eles recebessem uma resposta da situação de Pedro, eles estavam ali junto, em oração, clamando, orando por Pedro. A oração traz unidade para a igreja, porque na oração a gente participa a nossa fragilidade, a nossa necessidade para o irmão.
Você que frequenta aqui as orações de quarta-feira, você sabe que é assim. Amado, quando você entrega um pedido de oração para uma irmã dessa aí, para um irmão desse, do grupo de oração, ele não esquece de você nunca. Você esquece até que você pediu oração, mas ele está orando ainda por aquilo que você pediu. Isso é unidade na igreja. A oração gera unidade. Você pega aquele pedido de oração que o irmão compartilhou com você, coloca no teu coração como se fosse um problema seu. Isso gera unidade no corpo de Cristo, dos irmãos. Eu, quando recebo esse pedido de oração, irmão, ora por mim. Amada, é como se fosse um problema meu, da minha casa, da minha família. Coloco no coração e levo comigo. Isso gera unidade. A igreja orando por Pedro. E parecia que a oração estava tão boa, aquela comunhão de oração, que Pedro bate na porta, ele abre, olha e fecha a porta depois. Não, a gente quer continuar orando, volta para lá. Quase que fala assim, volta para lá, a gente quer continuar orando aqui. Está boa aqui a oração, está bom esse ambiente, essa comunhão de oração que nós estamos aqui. Paulo e Silas, para abrir a igreja lá de Filipos, procuram um lugar de oração, depois estão presos na cadeia, estão orando. Ou seja, a oração, ela também traz unidade no corpo da igreja. Participe das orações da tua igreja. Você vai ver como é que isso vai aumentar a sua unidade junto ao corpo de Cristo. A ausência de oração revela autossuficiência. Igrejas que oram pouco dependem muito de si mesmas. Já a oração, ela reduz conflito, promove humildade e fortalece a unidade da igreja do Senhor. Tenha um amigo de oração. Você tem um amigo de oração? Tem um estudo aí, vi essa semana, um estudo falando sobre academia. A gente tem aqui um pastor marombeiro aqui. Se acusou. Se acusou. Bravo, né? Bravo, né? Um estudo aí sobre musculação e academia dizendo o seguinte, que aquele que vai para a academia, que vai para a musculação, junto com um amigo ou com um cônjuge, com um parceiro, para sempre estar malhando junto, ele tem um rendimento de 200%, até 200% a mais do que aquele que vai sozinho. Que é aquele dia que ele está se arrastando, o outro puxa ele. Ele está lá meio cansado, o outro, ele dobra o número de carga, ele aumenta a repetição, o outro ajuda ele a aumentar a carga. Até 200% de ganho para aquele que vai com um parceiro, com um amigo. Quem é o seu parceiro de oração? Sua vida de oração vai melhorar 200% se tiver um amigo que ora. Se tiver uma amiga que ora. Se tiver um parceiro ou uma parceira de oração, sua vida de oração pode melhorar até 200%. Quem é que ora com você? Quem que está sempre junto com você em oração? Eu tinha um amigo lá atrás de oração que me incomodava. Ele me incomodava chamando para orar. Helder, estão precisando orar, hein? Vamos orar? Às vezes a gente estava embarcado, viajando, em alto mar. Helder, eu estou sentindo um clima meio estranho. Vamos orar? A gente está precisando orar um pouco mais. Vamos orar nos próximos 3 dias? Meia-noite, a gente encontra aqui, no porão aqui para a gente orar? Aí vamos. Que bênção foi na minha vida o Carlinho. Carlos Nando. Amigo até hoje, amigo de oração. Quem é o seu amigo de oração? O ambiente de oração, ele gera essa unidade também no corpo de Cristo. Quem ora com você? Quem é aquele que você pode compartilhar aquelas situações assim mais apertadas sobre oração? Para concluir aqui então, amados, nesse texto, a gente vê a base, alinhamento doutrinário na palavra de Deus, a orientação dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e na oração. Tudo isso é o que a igreja vivia e como consequência, havia comunhão no meio daquela igreja, eles caíam na graça da comunidade e Deus acrescentava dia após dia aqueles que iam sendo salvos. A unidade da igreja não pode ser produzida artificialmente. Ela é fruto da verdade ensinada, de Cristo centralizado, da comunhão vivida e da oração praticada. Se a unidade está ausente, o problema não está na personalidade dos membros, mas na ausência ou fragilidade desses fundamentos, dessas bases. A igreja é chamada a retornar, então, à doutrina apostólica, à mesa de Cristo, à vida de oração e à comunhão sacrificial. Nós não temos uma pesquisa séria, acredito eu, pelo menos aqui no Brasil,
sobre o tempo de oração, a rotina de oração das igrejas, mas a gente percebe que está caindo. Participe da oração. A unidade da igreja não é construída por esforços humanos, mas estabelecida quando a vida comunitária se submete integralmente à verdade, à cruz e à dependência de Deus. Que sejamos unidos em Cristo Jesus, na sua palavra, na ceia do Senhor e nas orações. Amém? Vamos orar? Fecha teus olhos. Senhor, agradecemos a Ti pela Tua palavra que é viva e eficaz e que nunca volte vazia. Que nós possamos ver como fruto da Tua palavra, a obediência à Tua palavra, a comunhão aumentando aqui nessa igreja, a dedicação à oração aumentando aqui nessa igreja, nosso alinhamento teológico aumentando aqui nessa igreja, a dedicação ao estudo da palavra de Deus e a leitura integral da Tua palavra, Pai. Que tenhamos grupos de estudo, que o irmão possa cobrar o outro com amor, você tem lido a palavra de Deus, e que haja crescimento em todas as áreas da nossa igreja, para a glória do Senhor. Amém, Senhor.